Nós sabemos que o rei Salomão ele foi responsável pela construção do templo de Jerusalém. Ele recebeu muita sabedoria e conhecimento da parte de Deus. Só que depois ele começou a se enamorar de muitas mulheres, ele teve muitas mulheres. Ele começou a servir outros deuses que estavam ligados a essas mulheres, né, que eram de outras nações. E ele começou a praticar muita coisa oculta. A queda do rei Salomão influenciou o ocultismo moderno e as suas práticas. O hexagrama, chamado de hexagrama de Salomão. E aí, pra gente entender, né, essa parte aí do rei Salomão, da apostasia dele, das práticas ocultistas, é preciso entender também o conceito do templo e por que Deus permitiu ele ser derrubado. Porque nós sabemos que houveram, né, muitas apostasias. O templo ele chegou a ser destruído 2 vezes, porque entrou apostasia dentro do templo e Deus permitiu. De qualquer forma, Deus sempre declarou pelos seus mensageiros que ele não habitava em templos feitos por mãos de homens. Se ele não habitava em templos feitos por mão de homens, por que ele permitiu que esse templo fosse construído? Nós sabemos que Jesus profetizou, né, a queda do templo, quando os seus discípulos estavam lá admirados olhando para a beleza do templo. Jesus disse: "Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada." Porque realmente Deus ele não habita em templos feitos por mão de homens. Mas ele permitiu a construção para cumprir um propósito alegórico e ensinar uma lição a nós. Então existe toda uma alegoria e um simbolismo que nós precisamos entender. As escrituras explicam detalhadamente o porquê dessa alegoria. Tudo o que aconteceu ali no Pentateuco, na Antiga Aliança, eram sombras. Nós precisamos entender esse conceito de sombra. Toda a narrativa do mundo espiritual é apresentada através do conceito do mundo da luz e do mundo das sombras. Mesmo as escrituras usam este conceito. O Pentateuco apresenta o mundo das sombras, que é o passado, e a nova aliança seria o mundo da luz, quando o Messias já se revelou ao mundo, que seria o futuro, que é o nosso presente. Ao completar a sua obra, o Messias ele rasgou o véu do templo. E ele não rasgou apenas um véu físico, ele abriu uma passagem espiritual para nós adentrar nos céus. Esse templo era apenas uma sombra de algo muito melhor que viria, a nossa passagem para o mundo celestial. Isso é bastante detalhado na carta aos Hebreus, que o templo era a sombra dos bens futuros. Inclusive, né, até o primeiro Adão, ele é uma sombra do último Adão, que é Jesus Cristo. O primeiro Adão ele é imperfeito, pois ele é da terra. E o último Adão ele é perfeito, pois ele veio dos céus. Então, assim como nós trazemos a imagem do primeiro Adão, né, nós trazemos também a imagem do último Adão. Precisamos abandonar essa imagem do antigo Adão e nos revestir da imagem do último Adão. Porque Cristo ele não se apresentou diante de um templo de pedra, ele se apresentou diante dos céus para nos resgatar. E para que seja tirado a primeira imagem é necessário que ela caia por terra. Por isso que ele profetizou a queda do templo, porque esse templo ele representa a nós. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso que as escrituras não dão margem para a construção mais de nenhum templo. É como refutar a obra do Messias. Seria querer voltar ao mundo das sombras e costurar o véu. Então esses símbolos aí do templo eram alegorias. Nós vamos ver uma alegoria para os 7 castiçais. Nós vamos ver a alegoria para a Arca da Aliança. Tudo ali existe uma alegoria para o tempo presente, que naquela época seria futuro. Então, Cristo como sendo o nosso bem futuro, que é a nossa realidade hoje, toda essa alegoria do passado era apenas uma sombra, né, desses bens. Para entender esse conceito da sombra que se projeta no passado, nós precisamos imaginar uma luz que vem do futuro, como a luz do sol. Imagine que você está numa estrada e essa luz se projeta para trás. Nosso passado deve ser em direção à luz, nunca olhar para trás, nunca para o mundo das sombras. Porque esse mundo das sombras é o físico, o carnal, o mundo material. E o mundo da luz é o divino, o espiritual. E nós devemos avançar em direção da luz. A própria escritura diz, né? Aquele que busca cada vez mais a verdade é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. Esse é o simbolismo, né, do templo. Ele realmente foi permitido, Deus permitiu que ele fosse construído, porque carregava uma mensagem simbólica para o futuro. E nós veremos, de fato, né, que todo o templo ele tem, né, um simbolismo para o ser humano. Veremos que cada parte do templo corresponde a um membro do nosso corpo. Os 2 pilares de entrada, as pernas, o nosso tronco, membros e cabeça. E a parte ali onde era o véu, né, que era o Santo dos Santos, corresponde à nossa boca.
porque através da boca é por onde há o acesso ao céu e à eternidade. É por isso que o salmista declarava: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Então, através da nossa fala, da nossa boca, né, seria o portal no qual nós tanto recebemos a salvação, como diz as Escrituras: se com tua boca confessares que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então tudo começa a partir das nossas entradas eternas. E essas entradas eternas, ela fica na nossa cabeça. O altar onde que é oferecido nossos sacrifícios de louvores, nossa adoração e nossas confissões. O próprio livro de Apocalipse diz que ele bate a porta, dizendo: se alguém ouvir a minha voz e deixar eu entrar, eu entrarei e cearei com ele. Cear corresponde aos aspectos da boca e se alimentar dos mistérios das profundezas de Deus. Ser alimentado por suas verdades eternas. E eu também já falei aqui sobre a menorá de 7 lâmpadas, que ela representa as 7 portas da nossa alma. Cada uma dessas portas corresponde às igrejas do Apocalipse: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Através desses portais, né, que se comunicam entre si, nós veremos os 7 aspectos, né, da alma humana. É através deles que nós nos comunicamos também com a parte divina, né? Com nossa parte divina, nosso espírito. Claro que no meio ocultista eles vão dar um nome específico para essas portas, né? Que vocês já conhecem, que é o que chamam de chakras. São essas 7 portas da nossa alma. Só que a maneira que eles usam é totalmente distorcida. Porque nós vimos ali que no Éden, Lúcifer, ele estava ali no jardim, foi o motivo da queda do homem e de nós perdermos a eternidade, a nossa vida eterna. E neste conceito é importante a gente entender, porque no mundo oculto vai ter muito ênfase à serpente. Essa serpente simbólica, que nós sabemos que representa Satanás, Lúcifer e os seus anjos. Então eles vão estar presentes nessa doutrina ocultista. Nós sabemos, né, que o Espírito Santo, ele vai entrar na nossa vida de cima para baixo, porque ele vem dos céus. Foi enviado pelo próprio Messias, né, o Espírito Santo, e ele vai sempre vir de cima. E na doutrina ocultista já é o contrário. Por quê que é o contrário? Porque na Escritura fala que depois da queda do homem, os juízos que foi dado à serpente é que ela se arrastaria no pó da terra. E isso é simbólico, porque ela representa as coisas de baixo. Né, tudo que é de baixo, negativo. E também a nossa boca, ela não pode ser usada para dar 2 tipos de frutos. Então nós vemos a referência do fruto da árvore, a árvore da ciência do bem e do mal. E o apóstolo Tiago, ele também disse, né, que o inferno ele é abalado através dessa porta. Provérbios confirma isso dizendo que a vida e a morte está no poder da língua, e quem ama comerá do seu fruto. E essas 7 portas, né, que nós temos na alma, elas são essas entradas. As entradas e saídas do bem e do mal. E outro detalhe também é que a nossa boca, no mundo oculto, ela corresponde à palavra, né, e ao conhecimento. E na Cabala, no sistema cabalístico, conhecimento representa um abismo. E o abismo ele é inflamado pelo inferno, como está em Tiago 3, 5 e 6. Assim, também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede qual grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Por isso a vigilância deve ser total para aqueles que adquirem o conhecimento, porque através do conhecimento Adão e Eva fizeram aliança com a serpente, sendo enganados com promessas de poder. Então, geralmente, essas seitas iniciáticas que trabalham com o ocultismo, eles sempre vão oferecer alguma coisa, né? Algum poder. Ah, se você fizer isso, você será como Deus. Você terá um poder, você vai desenvolver algum poder místico, né? Então, praticamente e resumidamente, Salomão ele foi envolvido, né, por esse desejo aí de poder, dessas práticas de